Olha só, gente, uma rápida análise de alguns dados do atual governo do Lula me fazem concluir que ele está tratando com descaso as vítimas da tragédia lá em São Paulo. Já vou mostrar para vocês esses dados. Mas antes, curta, compartilhe, faça com que essas informações cheguem a todos os brasileiros que precisam saber da verdade para que não continuem sendo enganados pela esquerda. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Veja só esses dados e me diga se não é uma coisa revoltante. O que diz esta matéria do G1, Grupo Globo? Ministro dos Portos anuncia 2 milhões para as ações em cidades atingidas por temporais lá em São Paulo. Leia você mesmo. Confira, busque na internet. Veja se não é verdade isso que está sendo anunciado aqui pela mídia que pertence ao Grupo Globo. Márcio França informou que a verba sairá da Autoridade Portuária de Santos e que o presidente Lula pediu celeridade. Olha, vamos lá, manda com muita rapidez esses 2 milhões, 2 milhões. Agora veja só, para Cláudia Raia, esta mulher rica, de classe A, branca, sabe quantos milhões de reais estão sendo destinados pelo governo do Lula? 5 milhões através da lei Rouanet. 5 milhões de reais que ela vai captar junto a instituições privadas que deixarão de ir para os cofres públicos que poderiam ser aplicados na saúde, na educação, na infraestrutura, para prevenir que tragédias como aquelas lá de São Paulo se repetissem Brasil afora todos os anos. Mas é isso aí, né? Ela que fez o L, ajudou o companheiro na eleição, agora precisa receber a sua contrapartida. E a coisa, quando você vai observando, só vai piorando. Olha só, Ministério da Cultura, agora em 2023, terá um orçamento recorde, batendo aí a casa dos 10 bilhões de reais. Esse valor é composição do orçamento da pasta, mais os orçamentos de leis de incentivo à cultura, como a Lei Paulo Gustavo, a Condecine e a própria Lei Rouanet, conforme a gente já viu, que a Cláudia Raia parece que foi a primeira beneficiada aí com essa bagatela de 5 milhões de reais. Pois é, agora é o seguinte, dados e mais dados para a gente comprovar como este governo não está demonstrando preocupação para resolver esses problemas. Ou seja, trata com desdém quem é vítima das consequências trágicas de catástrofes da natureza, como o que está acontecendo agora lá em São Paulo. Olha o que diz aqui o portal Metrópolis. Tragédia em São Paulo. Verba para prevenção a desastres é a menor dos últimos 14 anos. A menor dos últimos 14 anos. Sabe quanto o governo Lula está destinando para isso? Somente 1,2 bilhão. Olha só, a tragédia em São Paulo, somente em São Paulo, agora já deixou cerca de 46 mortos e 49 desaparecidos. Tudo indica que vai aí bater a casa de mais de 100 vítimas fatais, né? Que tragédia. Além do desgoverno do Dilma, do Lula, destinar mais dinheiro para fazer carnaval, mais dinheiro para Cláudia Raia e para toda essa trupe do quê? Para combater e prevenir essas tragédias, a Janja, em meio a tudo isso, uma comoção nacional, e o que que ela estava fazendo? Pulando carnaval, como se nada tivesse acontecendo, como se no Brasil tivesse tudo às mil maravilhas. É assim que esse desgoverno trata o povo brasileiro.
Mas tá aqui, ó. E a coisa só vai piorando. Se considerado aqui apenas o valor de fato que foi repassado, os números são ainda menores. Até 19 de fevereiro deste ano, 2023, o governo federal, o governo do Lula, pagou somente 75,7 milhões a estados e municípios para investir na prevenção e recuperação de desastres naturais, o equivalente tão somente a 6,4% desse orçamento. Aqui, gente, olha o descaso desse desgoverno. Hoje já é dia 21 de fevereiro e o repasse que ele manda aqui para todos os estados, para todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, é isso aqui, ó, 75,7 milhões de reais, de um total de 1,2 bilhão, que já é o menor orçamento para essa área em 14 anos. Me diga se esse não é um governo que está fadado à tragédia, está fadado a submeter todo o Brasil a um verdadeiro fracasso. E é exatamente isso que está acontecendo. A iniciativa privada no Brasil, que é quem sustenta a nossa economia, através da produção de onde vêm os impostos para sustentar a máquina pública, está nestas condições. Governo Lula traz desânimo a empresários e falências crescem 56% agora em 2023. E olha que nós ainda nem terminamos o segundo mês do ano e ele já abre aí 56% a mais de falências de empresas no governo dele do que nos anos anteriores. No primeiro mês do governo, o desgoverno Lula, o número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em 3 anos. Foram 72 pedidos no mês passado, ante 46 em 2022 e 40 em 2021, segundo o levantamento aqui da Serasa Experian. Então, está aí. Os números não mentem. Diz o provérbio popular que contra fatos não há argumentos. O que é mais interessante? Ajudar as pessoas que perderam tudo, perderam algumas suas próprias vidas, pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam empregos porque não tem casa para morar. A vida virou de cabeça para baixo, inclusive com graves problemas de saúde. É mais importante ao governo Lula ajudar artistas como a Cláudia Raia do que, de fato, resolver o problema dessas pessoas. Depois quer lacrar dizendo que é o governo dos trabalhadores, dizendo que é o governo que se preocupa com o povo. Não, gente, não. Na minha modesta opinião, o Lula foi ali somente para fazer uma média, aparecer para a televisão e nada mais. Porque se preocupasse de fato com o que está acontecendo, não destinaria somente 2 milhões de reais, que praticamente é uma quantia insignificante perante a imensidão da tragédia que se abateu sobre o estado de São Paulo. Ainda bem que em São Paulo há hoje um governador que tem compromisso com a população, um governador que sabe fazer gestão, um governador que aplica de maneira responsável, ética e moral cada centavo do contribuinte daquele estado. Então, eu acredito na capacidade moral e intelectual do governador Tarcísio Freitas para resolver esse problema democraticamente, juntamente com a população de São Paulo, a quem eu dedico as minhas condolências, né? Presto as minhas homenagens e digo que estou aqui na torcida. Hashtag Força Paulistanos. Força População de São Paulo. Esta tragédia será superada e as cidades atingidas serão reconstruídas. Acredito eu, vou torcer, orar para que isto aconteça. Você que está aqui me assistindo, o que acha de tudo isso? Você acredita no teatro que foi feito pelo Lula?
querendo dizer que está muito preocupado com a tragédia, com as vítimas de tudo que está acontecendo? Ou você acha que é somente uma encenação? Gostaria da tua opinião aqui nos nossos comentários e que você curtisse, que você compartilhasse, para que isso chegasse ao maior número possível de pessoas. E também eu quero agradecer aqui ao José Raimundo e a Roseni Ken, que estão contribuindo conosco através aqui do nosso Pix, que está passando bem aqui embaixo. Se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente continue aqui desmascarando o desgoverno do Lula de maneira responsável, com dados, com números e com fatos, nos ajude para que a gente continue com esse trabalho pelo bem do Brasil, para que a gente não deixe uma quadrilha tomar de conta de uma vez por todas do nosso país. Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo, às 6h45 de amanhã. Tchau.